Lição de número 96. A coroa. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 17. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. É o momento, então, que eles coroam Jesus, com a coroa de espinho. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa de triunfos mundanos. Muitos, discípulos do Evangelho, estudiosos, homens e representantes de religiões, atualmente ainda se deixam levar pelo atrativo triunfo mundano, ou seja, do mundo. As palmas, os holofotes, os parabéns, o muito bom, a plateia. Infelizmente, ainda estamos vendo que, ainda esperamos que através da religião nos tornemos famosos, poderosos, ricos, enfim, o que justamente a religião não nos promete. Muitos, até cristãos, tentam se basear no Antigo Testamento e ficar lendo histórias de um povo, de reis, de escravidão, para tentar equiparar as suas intenções atuais. Porque toda vez que cita o Evangelho Antigo, o Antigo Testamento, sempre tentam falar sobre rei, poder, glória, vitória de guerra, vitória de um povo sobre um outro povo, como se houvessem povos na terra que não foram criados por Deus. Falam de povos eleitos, enfim, sempre transmitindo a mesma visão ainda terrena de lutas, de disputas, de impérios, de poderes, e esquecemos que a finalidade do Evangelho é totalmente espiritual. Bom, nesse sentido, acabamos nos fixando, nos perdendo através da religião. Começamos a caminhar dentro de uma escolha religiosa, qualquer que seja, e de repente já estamos ali medindo, se a bênção de Deus em nossa vida através de status social, poder, dinheiro, bem-estar, finanças, saúde. Será que realmente é isso? Bom, então estamos ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado, o cristianismo foi deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. Isso aí é só olhar a história, tá, gente? Ele está falando aqui, está descrevendo a história das religiões. Uma briga, uma disputa tremenda, através através da religião, querem conquistar o povo, ganhar visibilidade, mas a finalidade toda não é transmitir conceitos, não é transmitir absolutamente nada espiritual, é simplesmente disputar força política. Parece que está falando de alguma coisa atual. Até hoje estamos vendo muitos nomes ligados à religião, à política, dentro de política, querendo converter ou levar seus seguidores
religiosos a sua visão política. Eu quero lembrar sempre aqui que na história, a própria história nos mostra que todas as vezes que religião se uniu com a política, tivemos catástrofes terríveis na humanidade. Porque quando a religião se une à política, cometemos crimes hediondos em nome de Deus. Basta olhar a história. Não estamos inventando absolutamente nada. Tá? Então, estamos ainda assistindo pessoas que entram para a religião, vão se tornando conhecidos, vão se tornando respeitados, e daqui a pouco já se demandam para disputa de força política. Terrível. E já esquecemos a parte espiritual novamente da religião. E forçoso é reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, agora está falando dos centros espíritas, dos espíritas, não está falando aqui dos espiritualistas. Eu acho que essa é a única hora que o espiritualista adora ser separado do espiritista. Porque eu acho que a grande ainda o não contentamento atual dos espiritualistas é dizerem que os espíritas não os aceitam. Quando não tem nada a ver. Na verdade, não se intitular a uma religião não significa que não é aceitar aquela religião, né? O fato do evangélico não se intitular católico não significa que ele não aceita o católico. Significa que ele aceita ser evangélico, como o católico aceita ser católico. Cada um com seu título religioso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa todos chamarem-se do mesmo título religioso para dizer que se amam, se aceitam, se concordam. Não. Então, mas aqui eu acredito que os espiritualistas não gostariam de ser chamados de espíritas ou espiritistas, porque a chamada agora é para os espiritistas, tá certo? Por isso que ele colocou ou espíritas, cristãs, para os espíritas, para nós. É forçoso reconhecer que uma grande parte dos centros espíritas cristãs, ainda tão recente no mundo, porque a nossa religião espírita tem um pouco mais de 150 anos, tendem às mesmas inclinações. E aí a gente tem que ver se não é isso. Às vezes você vê uma pessoa inicia num centro espírita, aquele centro espírita é um centro espírita grande, de relevância para o movimento, daqui a pouquinho ele já está entrando para a política, ou começa assim, né? Agora nós estamos vendo um movimento, eu acho que aqui vai ser um pouco crítico isso que eu vou falar, mas eu preciso falar, já que nós estamos falando de força política, né? É que a gente está falando também da parte financeira, da utilidade que estamos fazendo da religião, desvirtuando ela, porque a proposta da religião é atender, explicar e ensinar espiritualidade, né? E a gente está fazendo uso material dela. Então nós estamos vendo, hoje nós estamos assistindo, infelizmente, olha, esse livro aqui acho interessante porque ele é de 1949 e hoje nós estamos assistindo um movimento interessantíssimo. As pessoas entram na doutrina espírita, ganham o apoio, ganham a divulgação, se tornam relevantes no movimento espírita e de repente vão descambando para o campo profissional para ganhar dinheiro. Aí suas palestras já passam a ter dinheiro. Antes era gratuita. Antes ele era convidado no centro espírita, ele ia lá com todo amor, com todo carinho e dava palestra. Agora, não, depois de um certo tempo, ele cobra pelas palestras, né? E não é barato não, tá? Antes ele fazia tudo de graça.
E tinha tempo. Agora o tempo dele, ele justifica assim: ah, mas eu vou deixar de ganhar dinheiro, as minhas horas é tanto, então eu preciso cobrar isso para poder dar continuidade à minha sobrevivência. É muito interessante que essas pessoas, elas tinham um padrão de vida menor, gastava-se menos, cobrava-se menos, ou quase não cobrava. Mas é assim, o ser humano, à medida que vai se tornando visível, conhecido, aí ele vai ficando famoso, aí a sua imagem já vale mais financeiramente. Então, daqui a pouco, acontece que existem até federações, movimentos grandes de federações espíritas, que já não conseguem mais contratar os serviços de alguns espíritas famosos para darem palestras. Já não fazem mais isso. Até porque ele ganha mais naquelas horas e está numa internet conectada no YouTube pelo número de visibilidade do que ele sair daquela cidade onde ele está e ir para um determinado centro espírita que não dá nem 1% da visibilidade que ele dá pela internet. Outros já estão tão acostumados nesse sistema de se tornar visível pela internet, de ganhar dinheiro pela internet, que às vezes eles são prometidos estar presentes em seminários, em grandes encontros, mas eles não querem perder o ganho do público dele. Então sabe o que eles fazem? Eles comparecem nos seminários via internet, porque assim estão assistindo aqueles que pagam o ingresso para ir vê-los no congresso, e aqueles que não pagaram assistem de longe. E assim ele está arrecadando via YouTube e via o congresso. É interessante isso. E é importante para a gente estar sabendo aqui para onde o nosso dinheiro está indo. Nós somos responsáveis do que estão fazendo com o nosso dinheiro. Certo? Olha, eu não tenho nada contra se existem pessoas, médiuns, que cobram pela mediunidade, pelos serviços da mediunidade. Assim como tem palestrantes religiosos, espíritas, que cobram pelos serviços prestados à doutrina espírita. Porque eu vejo que cada um pode escolher o dono, o patrão que quiser. Se eu quero que o meu patrão seja Deus, depois eu vou então servir a causa da humanidade através da mediunidade e acerto conta depois com Deus. Ninguém me deve nem obrigado. Se eu quero servir a Deus pelas palestras, pelos ensinamentos, pelo tempo que eu dedico à causa da humanidade, meu patrão é Deus, eu quero receber de Deus, depois eu vejo com Deus. Aqueles a quem eu sirvo, meus irmãos, eu não preciso nem de muito obrigado, porque eu farei com todo amor a serviço de Deus. Agora, se o meu patrão é o mundo material, aí eu quero receber do mundo material, tá certo? Eu não estou aqui, a Mamon, se o meu patrão é Mamon, então é dele que eu tenho que acertar, e eu tenho que acertar aqui agora e cobrar minhas horas e ver a hora que eu estou ultrapassando de dedicação e tudo mais. E nós temos que estar sempre com cuidados dentro da... Infelizmente, nós temos que estar com esse olhar, porque de repente eu também estou contribuindo financeiramente com essa proposta que daqui a pouquinho o Espiritismo vai virar realmente uma filosofia que somente as pessoas mais estruturadas financeiramente terão condição de acessá-las. Infelizmente vai ser assim, se nós não tomarmos cuidado com isso. Ou voltemos à simplicidade do Evangelho. Dê de graça o que de graça recebeste. Ah, mas eu, Guto, para dar uma palestra bem dada, bonita, maravilhosa, eu não recebi um conhecimento de graça. Eu me dediquei, eu estudei, eu trabalhei, eu fiquei ali horas e horas, porque quer.
porque quer. Se você está fazendo isso, é porque você quer. Você não está doando as suas horas a Deus? Ninguém pediu uma super palestra. Todo mundo pediu uma palestra. Aquela do tamanho do teu conhecimento. Mas se você quer dar uma super, por que você quer dar uma super? Você quer se destacar? Esse seu destacar é por sua conta. Tá? O público adora palestra de destaque. Quem não gostaria de ter uma palestra boa? Mas se isso vai gerar prejuízo financeiro à sua vida, prejuízo de saúde à sua vida, por favor, não faça. Faça só aquilo que de graça você recebeu ou com amor você se dedicar. Eu sei que isso aqui vai dar uma discussão muito séria. É a minha opinião, tá certo? Bom, vamos acompanhar. Então, como ele chamou ainda e falou, nós estamos tendendo as mesmas inclinações. As religiões antigas já fazem isso demais. Agora, até o Espiritismo está começando a fazer. Oh, meu Deus, eu espero profundamente que nós não permitamos isso. Como? Não alimentemos isso, né? Vamos deixar a doutrina do nosso Cristo simples, rica, mas de acesso a todo o ser humano nesta terra. Temos inteligência para fazer isso. Se temos inteligência para distribuir alimento gratuito à humanidade, se temos inteligência para criar emprego à humanidade, se temos inteligência para distribuir habitação à humanidade, será que nós não temos inteligência para criar um mecanismo de distribuir, de pregar o Evangelho do Cristo gratuitamente por todo o planeta Terra? Ah, eu tenho certeza que tem. É só nós não ficarmos muito focando, elegendo uma ou duas pessoas. Vamos eleger mais pessoas. Vamos eleger mais pessoas. Aí sim, aí nós vamos exigir menos de uma só. Porque imagina, se uma única pessoa tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, se tem que falar, dar sua opinião de tudo ao mesmo tempo, tem que ensinar tudo ao mesmo tempo, aí realmente nós estamos sobrecarregando ela. Então, para que isso não aconteça, elegemos milhões de pessoas. E quando essa não tiver condição, vamos para outra. E outra não tem, vamos para outra. Todas as vezes que vamos empobrecendo os ícones, empobrecendo a quantidade, diminuindo a quantidade de ícones do Espiritismo, eu acredito que eles vão ficando sem tempo e aí vão dando a ele o direito de cobrar pelo tempo. Pensamos, vamos refletir sobre isso. Olha, põe seu comentário aí. O que você tem a dizer sobre isso que eu falei? A sua opinião? Vamos pensar sobre isso. Porque alguns estão alegando assim, eu não tenho mais tempo para trabalhar, eu só fico me dedicado à causa do Espiritismo. Aí ele tem tantos mil seguidores, tem livros para escrever, tem ismo. Estamos exigindo demais dele. Vamos eleger outros. Todos podem ter a mesma oportunidade. E Deus pode usar todos ao mesmo tempo. Continuando. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos. Aqui ele vai falar o que pretende as pessoas que são convertidas, os prosélitos, os convertidos, né? Então, individualmente, cada pessoa que se converte a uma determinada religião, ela pretende o bem-estar. Vem na nossa cabeça sempre assim, olha, se eu tiver uma religião, eu não vou adoecer. Como não? E não tem vírus, e não tem bactérias no mundo? Ainda a medicina não descobriu a vacina de todas as doenças? Enfim,
nós temos um corpo, tá? Nós somos um corpo físico. E eu tenho contato, eu tenho desgastes naturais, eu sou uma máquina orgânica. Imagina eu uma máquina orgânica e um carro, uma máquina. Vamos dizer que eu tenha um motorista maravilhoso, me lava todo dia, ou lava o carro dele. Cuida do carro dele, o carro dele não vai estragar? O pneu não vai ter que trocar? O óleo não vai ter que trocar? A embreagem não desgasta? Ele não tem que levar o carro para o mecânico? Tem. É desgaste natural. O nosso corpo é uma máquina orgânica. Por mais que o dono do corpo cuida todo dia, enfeita, lava, vai, uma hora ou outra, precisar de um médico, de um mecânico. O mecânico do corpo físico é o médico. O mecânico do carro cuida do carro. Tá? Então, doença não é castigo e nem punição de Deus. Tá certo? Ah, mas pode ser um desequilíbrio do meu espírito, que a religião me propõe um ensinamento para que eu me equilibre, mantendo mente sã, corpo são. Mas corpo são não é um corpo sem enfermidades. Não é. Corpo são é quando a mente do corpo está sã. Eu posso ter um problema de saúde no meu corpo físico e a mente estar perfeitamente equilibrada, saudável, servindo ao próximo, não enxerga absolutamente nada de anormal na vida dele. Então não é falta de doença, de forma alguma. Aí ele continua falando, então pretende um bem-estar, o caminho sem obstáculos. Mais um item que a gente, às vezes, pretende através da religião. Eu me adentro à religião, ou eu batizo ou não batizo, dependendo da religião que eu adentro, e já penso que todos os obstáculos, as dificuldades, os desafios da nossa existência vão desaparecer. Porque eu já estou dentro da religião, ainda mais se eu for trabalhador daquela religião. Aí vai desaparecer mesmo. Não vai, porque alguns desafios, alguns obstáculos, eles são as provas, ou seja, são a maneira como Deus nos instiga a testar-nos, a ver se nós estamos realmente convictos no bem ou não. Porque se eu, a partir do momento que adentro na religião, todos os obstáculos da minha vida são retirados, eu vou ficar em dúvida se eu realmente amo a Deus, ou tenho interesses a Deus, em Deus, ou tenho medo de Deus. Porque, olha, se eu estando com Deus na minha vida, alguém diz assim, olha, se você não tiver Deus na sua vida, você vai ter muitos obstáculos na sua vida. Ai, e aí eu já estou com medo. Não é amor. E os obstáculos fazem com que a gente exercite os nossos dons, todos eles, inclusive a inteligência. Todos os dons. Senão, para que eu vou aprendendo, evoluindo intelectualmente, eu vou desenvolvendo uma espiritualidade se eu nem sequer vou ser testado? Se nem sequer vou precisar desses dons? Testado. Não é Deus que testa. A vida é o mecanismo, é o sistema. É como se eu falasse assim, eu prometesse para uma planta que se ela fosse me dar frutos, eu vou plantá-la em um lugar que ela nunca vai ter obstáculo. Impossível. Porque ela vai ter obstáculo de arrebentar pelo menos a casca dela, ela tem que sair, ela tem que brotar. Depois ela vai ter que ter o obstáculo de sair pela terra. Depois ela vai ter que ter o obstáculo de se enraizar na terra. Depois ela vai ter o obstáculo da luz do sol, dos intempéries da natureza, das pragas que... Isso são mecanismos da vida. São desafios da existência da planta. Quem existe tem desafios
de se permanecer existindo. Tá certo? Então não é punição o que eu quero dizer aqui. Não é punição. É importante a gente entender isso. São desafios da vida. As considerações honrosas do mundo. Nós também, então, muitas vezes eu já entro na religião porque eu quero ter as considerações honrosas do mundo. Aí eu já escolho a religião, a melhor religião, a religião que é mais forte na minha localidade, na minha cultura, no meu país, e me tornando e adentrando naquela religião, eu já tenho mais um ponto para a minha sociedade. Eu acabei de ser batizado por tal religião. Eu geralmente não gostaria de dizer que pertenço, que sigo determinada religião, que a maioria, ou meus parentes, ou a minha cidade, ou meu país, ou a minha cultura não aprova. Então eu vou buscar aquela denominação religiosa normalmente que é onde é mais aceita, né? Então estou em busca novamente da religião para ter considerações honrosas do mundo. Ou vou adentrar na religião para crescer dentro da religião, para angariar honras. Por exemplo, as religiões que têm hierarquia, quanto mais eu vou evoluir nessa hierarquia da religião, mais eu vou ser visto pela sociedade daquela religião como uma pessoa honrosa, correta, moral, ética. E nós estamos vendo que isso não é verdade. Não é verdade. Às vezes nós nos escondemos na coroa da religião, mas não é verdade. O respeito de todos, aí já vem junto com aquela religião, eu cresço dentro daquela religião para conseguir respeito. O fiel, a consideração do respeito, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. E aí então, por todo mundo, eu vou ser visto com uma vida correta, honrosa, né? Por tudo que eu fizer, porque eu estou abraçando uma religião, tecnicamente estou abraçando toda a proposta daquela religião e colocando em prática na minha vida. Mas, como eu volto a dizer, isso ainda não se condiz. Existem muitos exemplos em todas as religiões que nós imaginarmos, existem escândalos. Pessoas que estão dentro daquela religião, carregam o título daquela religião, representam aquela religião, são reconhecidas como pessoas honrosas, respeitosas e de vez em quando cometem erros gravíssimos, certo? Bom, e aí está explicando aqui por quê? Porque muitas vezes a religião, essa pessoa buscou a religião, buscou crescer nessa religião, buscou servir nessa religião apenas por títulos honrosos, para angariar a conquista das pessoas, porque fora da religião ela não consegue fazer. E é isso que é importante, tá? A gente começar a pensar, será que eu sou uma pessoa legal, honesta, correta, moral, fora também da religião ou só dentro da religião? Isso eu preciso saber. Concorda? Porque se só quando acende as luzes, só quando a câmera volta para mim, aí eu falo manso, falo calmo, faço aquelas orações longas. Não estou parecendo um fariseu? Apagou a luz, desligou os holofotes, tirou o manto, agora eu não ouço ninguém, sou cabeça dura, não modifico, eu digo que sou preguiçoso, sou incomunicável. Será? Eu não estou, então, dessa forma, me utilizando a religião para me tornar algo que não sou?
Tá bom? Então, quando eu perceber uma pessoa que está tendo são muito diferente na religião da vida dela, tomem cuidado. Porque elas podem ser, e geralmente são pessoas muito dedicadas, vão ali, lutam, elas crescem em visibilidade dentro da religião, e aí vem aqueles escândalos horrorosos que a gente está assistindo. Mas quando olhamos lá o começo de tudo, a gente percebe que as coisas não eram bem assim, não. Vou dizer uma coisa muito simples aqui, ó. Às vezes a pessoa chega na religião e está falando sobre os bens materiais, em conquistas materiais e tudo mais, mas ela mesmo quer desfrutar de toda luxuosidade, né? Chega com seu carro importado, vive muito bem, mas prega através da religião a simplicidade. Ora, gente, e aí muitas vezes são essas religiões que vão dar as explosões lá na frente. Então, que a gente tenha cuidado e um olhar mais crítico, sempre um pé atrás. Sempre um pé atrás. Quando a proposta não for além do espiritual, quando a proposta não for a religião, esquece. Já estaremos desvirtuando a religião. Tá certo? Vamos pensar nisso. Então, esse reconhecimento, né, fiel aí. Algumas pessoas se dedicam na religião e tudo mais, se tornam muito visíveis, e aí ficam angariando os parabéns, os holofotes, o muito bem. É muito estranho, porque, eu volto a dizer, se eu sirvo a Deus, eu não preciso de obrigado de ninguém. Eu preciso acertar as contas um dia com Deus. Se eu sirvo a Mamon, aí sim. Aí eu preciso do parabéns, do obrigado, dos presentinhos, das exceções que as pessoas me fazem. E cobro se não estão fazendo. Puxa, eu me dediquei tanto a essa religião, eu dando tantas horas, e no entanto ninguém me serve, ninguém me elogia, ninguém me paparica. Continuando a leitura, quando essa bagagem de facilidade não os bafazeja no serviço edificante, quando eles percebem que não está dando eles não estão conquistando através da religião esses propósitos, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos, né? Aí eles começam, não, é porque é isso, é o demônio, é o Satanás, né? Porque já não estou ganhando quanto eu ganhava, né? Se eu estou na internet, tenho, sei lá, 1 milhão de seguidores, e agora explodiu um escândalo meu, aí então começou a cair meus seguidores, é Satanás contra a minha pessoa, é o demônio, etc. Gente, se você serve a Deus, pouco importa se tem 1 seguidor ou tem 1 milhão. A conta que você vai prestar não é a Deus, as contas? Então tranquilo, continua. Nem reclama. Tá certo? Você serve a Deus, não a homens. E aí sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Se vai num lugar onde ele não é atendido, não é paparicado, como num outro determinado local, pronto, já não voltam mais ali. Tudo isso são indícios que as pessoas nos despontam. Uma pessoa simples, ela é simples em qualquer lugar. Se eu sou uma pessoa simples e tenho 1 milhão de seguidores, e um centro espírita que tem um público de 10 pessoas me chama para dar palestra, por que eu não vou lá? Porque lá não tem 1 milhão de pessoas? É isso? Então, cuidado, até inclusive, o que a gente exige para prestarmos os chamados serviços a Deus.
quando na verdade estamos prestando serviço a homens, né? Porque estamos mais visando a recompensa. O que eu ganho em fazer isso, aquilo, ali ou lá? Mas, aí continua, uma pergunta, mas e o Cristo? Ele está fazendo uma pergunta, né? Porque os cristãos entram no cristianismo, seja qual for a denominação religiosa, e de repente estão querendo tudo isso. Aí ele fala assim, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinho para atenuar-nos a inquietação? Ele está falando assim, olha, quando você estiver inquieto, incomodado, quando você não se sentir uma pessoa privilegiada através da religião, pelo trabalho da religião que você presta, que ninguém te diz obrigado, que ninguém te enxerga, que ninguém te paparica, que você não ganha dinheiro, né? Não ganha status, não ganha poder, não ganha saúde. Outra coisa, não ganha saúde. Porque você está servindo a Deus e está doente, e vai servir a Deus doente. Você vai falar assim, nem isso. O que mais que ele falou aqui, ó? Que tem problemas na sua vida servindo a Deus. Você começou a servir a Deus, tem muito problema, tem muita doença. O mundo não te honra, ninguém te respeita. Ei, lembra do Cristo. Ele está falando aqui, o Emmanuel. Lembra do Cristo que passou por aqui e ganhou uma coroa de espinho. Então, se você está tendo uma coroa e não é de espinho, você já está melhor que o Cristo. Não reclama, não. Quando a gente serve a Deus, a nossa coroa é de espinho. Se você ainda não feriu sua testa com a coroa que o mundo está te colocando, você está bem melhor. Naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Com ele, a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar a coroa da terra. Ainda é de espinhos. Que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Então, se você quer realmente, se você entrou na religião, se você escolheu uma religião, se você quer se tornar um cristão, ponha na sua cabeça de que não é a religião que vai te coroar com ouro, pedras preciosas, né? Não é. Mesmo que a sua religião tenha essas hierarquias de lhe presentear, à medida que você vai subindo nela, com pedras preciosas, com certas vestimentas pomposas. Isso não tem valor nenhum na espiritualidade. Do que tem valor é teu coração, é tua mente, é teus pensamentos, é teu espírito, tá? Então, não pense, né, que nós precisamos de coroas quando servimos a Deus, quando ainda entramos na religião. Não. O Cristo teve a de espinho. Todos nós teremos se queremos a coroa da terra a serviço do bem, é de espinho. Ele está falando assim, é de espinho. Agora, se nós queremos a coroa da terra não servindo ao bem, é de ouro, de diamante, de não sei mais o que, de mais não sei o que. Eu estou por fora dessas pedras preciosas aí, mas é mais diamante e tem mais coisa aí. Se você quer uma ressurreição divina, não ressurreição terrena. Ressurreição não existe terrena, só divina. Compreenderam? Porque ressurgir é voltar com o mesmo corpo, tomar vida, reabitar-se no mesmo corpo. Isso na terra não vai dar. Nós reencarnamos, e aí é outro corpo. O mesmo espírito, mas é outro corpo. Mas agora a ressurreição divina existe, espiritual existe. Porque o corpo, o espírito não morre. É morrer no sentido no espiritual é afastar de Deus. Então se afasta, se aproxima, se afasta, se aproxima, é você mesmo. Então aí sim, ressurreição. Perfeito. Ou ressuscitação.
Continuando a leitura. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas. Na época que Jesus esteve conosco, ele está falando na época dos romanos, as coroas eram de rosas, e tinha aquelas jogadas, aquela cerimônia que jogavam rosas por todo o local onde a pessoa estava. Mas, ele está dizendo assim, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Então, existem coisas que um verdadeiro cristão sabe que está recebendo. Se é a serviço do bem, do Cristo, do amor, de Deus, são todas invisíveis, porque são espirituais. Não vai ser premiado coisas materiais. Se você serve a um Deus que é espírito, se você serve a causa do bem, como é que você vai ser presenteado materialmente? Seria um presente muito pobre, porque teria valor só enquanto você está vivo na terra. E se você já está para morrer? Imagina você trabalhar a vida inteira, chegar aos 90 anos de dedicação ao bem. Alguém vem, Deus te presenteia com uma pedra de diamante desse tamanho. Assim, ó. Olha o tamanho. Já pensou? Você está com 90 anos, você nem consegue carregar a pedra de diamante. Aí, junto com a pedra da diamante, a notícia é que amanhã você vai morrer. Aí você vai entender que eu estou te falando, que aquilo que não há nenhum material da terra, nada material, teria valor para você, porque você é um espírito, você é espiritual. Então, nada que Deus te desse materialmente teria valor, porque teria prazo de validade. Já pensou prêmio com prazo de validade? Ele não tem cabimento. De 90 anos de dedicação. Agora imagina, se quando você está chegando aos 90 anos, você receber a presença, né, a visita de um espírito elevado, agradecendo a você pelas dedicações, mostrando, levando você ao plano espiritual para conhecer lugares mais felizes, mais equilibrados, enfim, ou seja, que você iria reencontrar depois dessa vida. Isso sim é presente durável, porque a hora que você partir daqui, você vai começar a viver as consequências de do seu trabalho árduo, das suas escolhas. Então, e aí o Jesus falou, olha, nós vamos ter que nos contentar com distintivos de outra natureza, não vamos carregar nenhum distintivo, nenhum talismã, nenhum objeto físico. É isso que ele está falando. Jesus a vida dele, a morte dele, após a vida dele, é todo um exemplo de ensinamento. Ele em si é. Então, até a coroa do espinho dele também tem um significado para nós. Significado que é a única coisa que a gente pode obter neste mundo atualmente, porque o planeta vai evoluir, mas atualmente é uma coroa de espinho. E se você tiver sendo coroado atualmente, porque está caminhando numa religião, decidiu realmente seguir, fazer o bem, apoiar o bem, e está recebendo uma coroa de espinho, sinta-se honrável. Não se sinta perseguido, como aqui está dizendo. Não se sinta desditoso, contrariado, perseguido. Sinta-se honrado. Mas se estiverem te entregando uma coroa, títulos do mundo, pense se você está no caminho certo. Pense muito sobre isso. E se ganhar algo material do mundo, guarda para que ninguém saiba. Não fica divulgando o título. Nunca o título de um homem será maior do que o próprio homem, as obras do homem. Nós vivemos em um mundo em que, se você ganhar um título e começar a ostentar, logo, teu título vale mais do que você. Isso significa que alguém vai querer tomá-lo de você.
Isso significa que talvez você pare de fazer o que você estava fazendo quando ganhou o seu título, só por causa do título. Se sente satisfeito. Então, se você ganhar um título, tente não recebê-lo. Mas se ganhar o título, guarde bem guardado, não conta nada para ninguém, porque não tem valor nenhum na espiritualidade. Não tem valor nenhum na espiritualidade. A gente pode não entender isso, mas não tem. Olha Chico Xavier dizendo que ele era o cabide do espiritismo, porque onde pendurava, né, os agradecimentos, as graças, os títulos do espiritismo, ele era um cabide, ou seja, nada era dele, era do espiritismo através dele. Tá vendo como ele não se apossou dos títulos? É o que a gente não vê os cristãos na atualidade se apossando dos títulos e às vezes ostentando ele nas suas vestimentas. Vamos por lá que eu tenho um título, uma medalha que eu ganhei da ONU, aí pronto, eu já carrego a medalha da ONU. Onde eu aparecer aqui no YouTube, eu já estou com a medalha da ONU. Não tem sentido um negócio desse.